Não tiro foto. Você faz o quê? Aqueles aparelhos que vocês veem por aí, geralmente na beirada das rodovias, não servem para tirar foto. Ah, não é tirar foto, não? Não serve para tirar foto e também não é radar, tá? Não precisem ficar assustados, frear de forma brusca. Olá, pessoal, e estamos aqui em mais uma edição do podcast Visão, trazendo quem? Ele, o meu irmão, o senhor André Leandro da AL Agrimensura. Tudo jóia, mano? Tudo jóia. Tudo tranquilo? Trabalhou muito hoje? Trabalhei muito hoje, cheguei quase agora por conta do trabalho. Caramba, Isso é bom sinal, né? E você trabalhou em que hoje? Você estava em campo, é isso? Hoje eu estava fazendo um trabalho de campo. Uhum. Hoje eu estava fazendo um levantamento de uma área que futuramente a gente vai fazer um estudo de um desdobro nela. Meu Deus, o que é levantamento? Você pega a área e levanta? E levanta ela. Não, o levantamento de uma área, na verdade, é você pegar os elementos que definem aquela área em campo, né, no local, e você passa esses elementos para o computador, para uma planta, para que você consiga visualizar melhor, para que você consiga trabalhar em cima dela, para o cliente conseguir visualizar aquilo que de fato ele tem no local. Você vai no local, se tem, por exemplo, um carro, uma árvore, você pega esses elementos... Quase. Meio a meio. O carro não, a árvore às vezes sim. O carro geralmente... Mas você tira foto? Não tiro foto. Você faz o quê? Aqueles aparelhos que vocês veem por aí, geralmente na beirada das rodovias, não servem para tirar foto. Ah, gente. não é tirar foto, não? Não serve para tirar foto e também não é radar, tá? Não precisem ficar assustados, frear de forma brusca. E o pessoal faz isso muito? Direto. Faz isso, buzina, dá tchau, achando que a gente tá multando, às vezes dá tchau achando que a gente vai tirar multa e por aí vai. Eu vou perguntar outras coisas, mas fica até mais uma pergunta aproveitando esse trecho aqui. Okay. Já aconteceu alguma parte que você tá no meio da rodovia, não sei, o cara passa milhão, aí para lá e vem tirar satisfação? Comigo não. Eu já ouvi relatos de pessoas distantes, mas comigo nunca aconteceu. Nossa, mas deve acontecer mesmo. Deve. Meu Deus. Deve. Se usa radar, o pessoal já fica doido, né? Já. O pessoal acha que isso daí é um radar e... Então vamos lá, vamos começar do início. Qual é a sua profissão, né? A gente falou aqui da AL Agrimensura. O que é a AL e o que é a Agrimensura? Bom, a AL vem do meu nome, André Leandro, né? São as iniciais. Achei que ele ia começar assim, porque para quem não conhece, ele também é consagrado a pastor da igreja dele. Achei que ele ia começar assim, AL vem da tradução do latim, que significa... Ainda bem que ele foi tranquilo ainda. Não. Então pode prosseguir. E o agrimensura da profissão. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou técnico agrimensor, né? Então, o agrimensor, como o nome já diz, agri é de terra e o mensura é de medidas, né? Então, o agrimensor é aquele que mede a terra. Então, eu sou técnico de medir a terra. Você é o topógrafo? Eu sou o vulgo topógrafo. Você é o topógrafo, mas é o que eu ouvi falar, né? Que todo agrimensor é topógrafo, mas nem todo topógrafo é agrimensor, é isso mesmo? É verdade, é verdade. Explica para mim aí por quê. De uma forma básica, a agrimensura ela é dividida em duas partes, topografia e geodésia, ou geodésica, né? Então, a topografia é você representar um lugar, como a gente fala, considerando um plano, né? Só pra gente não igual começar... a terra plana. Só pra gente... Igual essa mesa, né? Vamos começar a falar de terra plana aqui. Pra gente não dificultar as coisas. Gente, até que hora que pode o podcast? Que a gente pode começar a falar de terra plana? Não pode não. Não vamos entrar nesse assunto. Já a geodésica é quando você começa a medir alguma coisa, alguma área, considerando a curvatura da terra. Então, todo agrimensor ele é topógrafo porque a agrimensura engloba as duas áreas. Mas nem todo topógrafo é agrimensor porque há profissionais que trabalham apenas com o formato plano do trabalho. Tá? Não da terra, mas do formato plano do trabalho. Bem bacana. Se eu convidasse um terraplanista aqui, você conversaria com ele? Conversaria, numa boa. Tá convocado, então, se algum terraplanista ouvir
ver, né, e ouvir esse podcast, pode entrar em contato com a gente. Você será convidado em colocar aqui os seus argumentos de terra plana. Então, um terraplanista não pode fazer o curso de agrimensura. Eu ia falar um negócio aqui, mas não sei se eu ia ser pesado demais. Pode ser que você saia preso daqui. É que você perguntou se eu conversei com um terraplanista, eu disse que sim. Se eu converso até com você, imagina se eu não conversaria com um terraplanista. Não há problema algum. Começou a ficar pesado o clima, vocês já estão vendo, né, gente? Já chama a polícia aí já, que eu já tô vendo onde que vai terminar isso daqui, tá? Vamos lá. Vamos. Não, mas é bem difícil, né? Um terraplanista conseguir fazer um curso de agrimensura, porque ele vai fazer essa parte da geodésia, é isso, né? Geodésia. Da geodésia, que leva em consideração a curvatura da Terra, que tem todo aqueles cálculos terríveis para levar essa consideração, né? Essa curvatura em consideração. Se ele acha que é plano, esquece. É tudo mais fácil, né? Na verdade, o argumento ele acaba sendo um pouco complicado, porque assim, a gente vai apresentar os cálculos, eles vão dizer que já conhecem, vão apresentar outros que eu também já conheço e a gente não vai andar para lugar algum. Não tem. Justamente porque, além dos cálculos, né, existem também muitos hoje que têm trabalhado bastante pelo viés religioso. Então... De terra plana? De terra plana. Meu Deus, agora eu já entendi. De terra plana. Então, há quem diga, inclusive, que o grande fundamento dessa ascensão do terraplanismo vem de princípios religiosos. Então, a gente acaba ficando numa conversa aqui que não vai para lá nem para cá. Então... Não vai, porque quando você fala que é de religião da pessoa, aí ela vai querer colocar que é a fé dela, não, que ela acredita naquilo, independente do que ela vê. Se levar ela lá no espaço de alguma forma, se o Elon Musk vier aqui, pegar ela, levar lá no espaço para dar uma voltinha, ela vê a curvatura da Terra. Não, mas eu estou vendo uma ilusão de ótica. Não vai ter argumento que chegue. Não adianta. Então, vamos falar de topografia, que é mais legal, né? Tá a topografia e a agrimensura e todos esses estudos aí, o porquê que você decidiu se tornar... Quanto tempo que você é agrimensor, falar nisso? Olha, que eu sou agrimensor formado já faz 15 anos. Formado. 15 anos? 15 anos. E por que você fala formado? Você era agrimensor sem estar formado também? Eu exercia a função, a profissão sem a formação. Você já fazia o trabalho, já fazia o serviço. Já fazia o trabalho que na nossa área a gente chama que são os gamelas. Gamela, um abraço para todos os gamelas de plantão aí. Eu já vi muito gamela na vida, viu? Hoje eu já passei lá e por isso que às vezes a gente tá passando assim, né? Tá os topógrafos ou agrimensores e nós queremos cumprimentá-los de uma maneira carinhosa. Educada, e nós... A gente buzina o carro com aquela força... excessiva. Com a voz também um pouco elevada e alterada. E grita, gamela! Às vezes a gente vai gritar gamela e sai mata-cobra, né? Então, faz parte da profissão. E por falar em mata-cobra... Vocês fazem muito projeto, é mais na cidade ou é mais no meio do mato? Olha, existe campo de trabalho para todo mundo. Eu, ultimamente, tô meio a meio. Tô fazendo 50% na cidade e 50% em área rural. E tem algum tipo de serviço que você fala assim, Thiago, esse daí eu tenho vontade de nunca mais pegar um serviço desse tipo na minha vida. Já tem algum serviço que é muito ruim de fazer? Olha, eu vou ser bem sincero, Thiago. Eu acho que eu já encontrei com quase de tudo no trabalho. Eu já encontrei com profissionais capacitados, com profissionais de procedência duvidosa. Bicho, que você imaginar, já encontrei onça, cobra, aranha. Mas eu acho que não há um tipo de trabalho que eu diria que eu não gostaria de pegar. Mas eu acho que há um tipo de cliente que eu não atendo. Né? Aquele cliente que ele não entende do trabalho, e é normal, afinal de contas ele não é da área. Só que ele quer te ensinar a fazer o trabalho. Ele fica em cima, ele não entende dos prazos. Ele liga e quer o trabalho para ontem.
Então, existe ali um caminho que você vai detectando, às vezes, no cliente, que você já percebe que aquele cliente, infelizmente, ele vai acabar te dando dor de cabeça. Aí você já prefere nem Não, pegar não. da próxima Não, vez, vai despistando. e se eu já percebo, de repente, uma certa ansiedade que eu não vou conseguir cumprir o prazo ali que ele precisa, eu também já falo, olha, Já vai despistando. você precisa que eu meça uma área desse tamanho para você, para amanhã, numa chuva, não... Aí já joga o prazo até maior, já para ele já sair Não, mas eu já fiz isso e eles fecharam um trabalho comigo. Então, eu já prefiro declinar mesmo. Nossa, que legal. Então, você deu leves traços aqui para mim, igual algumas pessoas que já sentaram aqui e pessoas que falam que amam o que fazem. Então, você ama o que faz. Eu amo o que faço. Você gosta de fazer essa profissão? Eu gosto de fazer essa profissão, mas também não concordo com aquela frase, não sei se alguém já disse, não sei se você concorda, que trabalhe com aquilo que você ama e você nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Eu também já não concordo com isso. Não, você trabalha, poxa. Porque todos os dias eu acordo de manhã sem a vontade de ir trabalhar, né? Mas existe ali uma responsabilidade, existe ali os boletos que nos lembram, a obrigação, o compromisso e dentre tantas outras coisas que me faz ir ao trabalho. Precisa. Exatamente. Precisa. Exatamente. Não, é o que o Carlinho que sentou aqui também hoje já falou, né? Falou, poxa, eu preciso trabalhar todos os dias, né? É algo que ele escolheu e é algo que ele precisa. E se ele não fizer, os boletos não deixam de vir. Uhum. A conta não deixa de vir atrás de você. Daí ela vem e ela te cobre. Sim. Mas eu acho que é muito essencial, muito bom fazer aquilo que gosta, né? Porque senão você não estaria tanto tempo. Talvez faria poucos anos aí da vida e já procuraria mudar o mais rápido possível para outra área, mas fazer tanto tempo, né, sempre a mesma atividade, mesmo que seja em locais diferentes, tem que gostar. Eu acho que não é para qualquer um, não. Sim, não. E eu ouvi falar que você sobe nos prédios para fazer a medição também? Já subi muito em prédio também. Em prédio é o seguinte, geralmente a topografia ela entra para evitar que o prédio saia de prumo, de esquadro. Nem todos os prédios hoje em dia trabalham mais nesse conceito de esquadro, né? Hoje a gente tem muita curva, muita coisinha aqui e ali. E aí onde a gente entra também, né? Porque... Mandar um abraço aqui para os arquitetos, viu? Né? Um abração aí que os engenheiros civil mandou... Um abração para todos vocês, tá? Sintam isso no coração. Mas há o lado bom, né? Porque se tudo fosse no esquadro, talvez não teria tanto campo de trabalho para os agrimensores também. Quando entra as curvinhas aí, fica mais fácil para a gente conseguir ali uma boquinha, um trabalho. Porque senão seria tudo muito fácil, tudo né? Muito tudo fácil. Quadrado, tudo... Isso. Verdade. Aí o pessoal ia puxar tudo na trena. Não, mas eu já passei nos lugares que os engenheiros civil querem assassinar os arquitetos. Cara, eles desenham lá o que quer e depois a gente tem que se virar para executar aquilo que eles desenharam. Isso. Esses são os argumentos deles, mas é por aí o caminho. Bem legal. E voltando ainda nos prédios lá, não dá medo de ficar lá na altura, porque ele está sendo construído ainda, né? Não dá medo, não, de ficar naquela altura toda? Dá medo. E qual o maior andar verdade, que você já subiu? Eu não posso responder de forma genérica. Eu tive. Eu vou responder por mim. Eu sempre tive problema com altura, nunca gostei muito de altura. Não é bom, não. Então, a gente precisa fazer todo o treinamento, né? Passar pelas NBRs da vida, exames atrás de exames, a gente fica todo preso com cinto para todo lado, mas o medo tá ali, né? Caramba. E qual foi o maior andar que você já subiu sem ainda a estrutura completa de um prédio, mas você subiu? Foi até o 34º mais um L ponto. Porque eu estava marcando o L ponto, né, que era o topo do prédio, então tinha 34 andares mais uns 2 metros ali pro L ponto. E não tinha elevador, então? Tinha aquelas cremalheiras pro lado de fora que parece que vai cair, mas elevador do resto tranquilo. E só fica basicamente, a gente chama o esqueletão do prédio levantado. Também, mas nesse caso eu estava cuidando da parte metálica, da estrutura metálica. Então,
onde eu estava havia apenas estrutura metálica, não tinha o concreto do prédio. Geralmente eu ficava 2 andares acima de onde o concreto estava, que é o tamanho, né, que o pilar abrange, são de 2 andares. Então, quando eu estava nesse 34º andar, a laje estava no 32º e ali só estava Só só a estruturinha metálica, e do 32º até o 10º ali mais ou menos, só o esqueletinho de concreto também, sem alvenaria de vedação e Você tá mais nada. doido. Não é pra mim não esse negócio, viu? Aí você comentou aí também que já viu vários tipos de bicho, né, e tudo mais. E me fez lembrar que nessa profissão também tem uma maneira que eles fazem para medir os rios. É isso? Tem. Como que chama esse negócio de medir rio? Como assim? O leito do rio ele mede lá. O trabalho específico para você ver o perfil do... Porque não dá para entrar lá e ficar... O aparelho não mede lá dentro da água. Então, quando o rio ele é pequeno, quando ele é estreito, hoje inclusive eu medi a gente atolou o pé mesmo. A gente foi lá e colocou o aparelho lá, mas a gente está falando aí de 1 metro de profundidade. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um rio Tietê, né, para a gente ter noção de grandeza, e a gente precisa de um perfil mais detalhado, aí existe um processo que a gente chama de batimetria. Ah, tá. E aí, para fazer a batimetria, existem várias tecnologias hoje já disponíveis para isso. Antigamente, o pessoal colocava geralmente uns bambus, umas madeiras bem altas com o prisma na ponta para conseguir medir a profundidade e fazer a leitura. Hoje a gente já tem sensores que vão acoplados nos barcos. Então, o barco ele apenas anda, né, no rio, e esses sensores já vão fazendo essa já captação. Faz a leitura. Já faz essa leitura. E igual também você me explicou um outro dia que eu lembro que, por exemplo, fazer uma medição de uma fazenda, né? E o pessoal ficava lá meses calculando ângulo, distância e colocando tudo numa caderneta, né? Uhum. Antigamente era assim. Sim. Aí depois disso parece que veio aquele aparelho que mede o ângulo, o teodolito, né? Teodolito. Aí depois veio um tal de teodolito eletrônico. Teodolito eletrônico. Vai mudando essa sequência aí pra gente. Como é que você mede hoje uma fazenda? Mas vem de lá de trás. Olha, assim, bem lá de trás. Tinha esses primeiros equipamentos que eram basicamente os teodolitos mais antigos, que de forma básica eles faziam leituras angulares. Sim, pra lá. Horizontal e vertical. Uhum. E aí você lia o ângulo, por exemplo, daqui até a quina da mesa, e aí só que daí você precisava esticar uma trena até lá para você conseguir aquela coordenada. E anotava. Toda essa leitura que você fazia, você anotava numa caderneta mesmo, no papel, caneta. E depois veio uns teodolitos eletrônicos. Ali era sensacional, porque você fazia essa leitura angular e ele já gravava o ângulo na própria memória interna dele. Então, essa leitura, ela já não era mais uma leitura analógica, que você tinha que ficar vendo ali como se fossem os ponteirinhos de um relógio. Ela já saía na sua tela ali, como se fosse um relógio já digital. Porque, além de tudo, tem que ser bem preciso, Bem preciso. A gente está falando aí de segundos de precisão, né? Então, se você pegar uma bola tem 360 graus, se você pegar isso, dividir em 360 partes, você tem 1 grau. Você divide o grau em 60, você tem 1 minuto. Você divide 1 minuto em 60, você tem 1 segundo. Então, a gente está falando dessa precisão angular. Pegar um grau e dividir em 360 partes, então. Exato. É a precisão que vocês precisam. É isso. E depois veio, então, as estações totais. Ou um pouco antes disso veio esses teodolitos eletrônicos com distanciômetro, que daí já começaram a ser chamados de estações totais, né? A estação total. Então, ela lê o ângulo de forma digital e já lê a distância. Só que para ler a distância, o auxiliar, né, desse profissional precisa ir até o ponto com a tal da baliza, né? Com um prisma acoplado. O prisminha lá. Com o prisma acoplado. Então, ela já lê a distância, lê o ângulo e salva dentro dela mesma, uma memória interna.
E aí houve, então, aí alguns upgrades, né, dessas estações. Então, existem várias tecnologias acopladas, existem programas de cálculo, existem estações Já dentro que dela. se comunicam com satélite, tudo dentro dela. Nossa, que legal. E depois, então, começaram a vir os GPS. Então, esses GPS você ia até um ponto... Não, mas GPS eu já uso faz tempo. Faz tempo. Eu tô indo lá, eu coloco no GPS do Google Maps lá, eu já sei onde eu tô. Mas Isso. É esse Mas GPS? os primeiros que você usou provavelmente tinham uma precisão ali de uns 15, 20 metros, pelo menos. Ah, mas tá ótimo. Então, esse outro equipamento aí que a gente tá falando, ele ficava um certo tempo no ponto que você precisava, e aí você conseguia ali uma precisão de 5 centímetros, por exemplo, naquele ponto, depois de algumas horas que você ficava naquele ponto. E aí você ia para outro ponto, fazia o mesmo processo. E aí, com o passar do tempo, vieram os GNSS. GNSS. E É. se você sabe falar as traduções desses trecos aí, o GPS é GPS mais normal, né? São siglas em inglês, mas é o Sistema de Posicionamento Global. Certo. É um sistema de posicionamento norte-americano. O GNSS, ele é uma junção dos sistemas de posicionamento que, dentre eles, inclui o GPS. Ah, tem mais? Tem mais. Mais tipo de GPS, vamos dizer assim? É igual o pessoal fala, né? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, porque parece na cabeça do brasileiro tudo é feito pela NASA, né? Se existe uma garrafa, foi a NASA que inventou. Então, existe o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global norte-americano. Existem outros sistemas de posicionamento global. Você vai ter o chinês, você vai ter o russo, você vai ter, então, o Galileu, você vai ter o Beidou, você vai ter o GLONASS, e por aí vai. Então, cada país foi desenvolvendo o seu sistema de posicionamento global, foi enviando, né, os seus satélites para a órbita da Terra. Caramba! E aí isso começou a ser disponibilizado para os equipamentos de topografia, né, o geodésica. E aí, então, a gente já não chama mais de um equipamento GPS. É normal, hoje em dia, as pessoas ainda usarem esse nome. Ah, vou com o meu GPS aí e faço. Mas o equipamento ele é GNSS, porque ele não recebe sinal apenas do norte-americano. Ele recebe sinal de várias constelações. Ah, então agora se o Biden quiser travar tudo lá, vocês continuam trabalhando. Mas não chegou no final. E aí, com a modernidade, vieram os drones. Então, se o drone ele sobe e faz uma foto, por que ele não pode subir e fazer um levantamento topográfico? Então, não é possível. Hoje em dia, a gente já tem essa tecnologia para fazer levantamentos topográficos com drone? Com a utilização de drone. Só que no drone também já houve alguns upgrades. Por quê? Nos primeiros, apenas uma câmera normal ali, 4K, que é acoplada ao drone. Então o drone sobe, tira as suas fotos ali dentro de um caminhamento de um plano de voo já pré-estabelecido. E depois você joga no software, o software faz o ajuste dessas imagens e você consegue ali uma precisão muito legal no seu levantamento. Só por questão de informação, o último que eu fiz abrangeu uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados e eu consegui uma precisão de 4 centímetros por pixel. Então, cada pixel da foto, cada pontinho que eu enxergava, eu tinha uma precisão de 4 centímetros. Nossa, com drone? Um drone a 80 metros de altura. Nossa. E aí hoje a gente já tem também o que a gente chama de laser scanner que vai acoplado em um drone. O laser scanner, ele não é um equipamento que ele apenas tira uma foto. Ele é um sensor. Então ele envia um sinal para o solo e nesse sinal ele consegue uma precisão maior do que o drone. Existem hoje os laser scanners que tem o que eles falam de mais de um sinal. Então ele envia um sinal, bateu num obstáculo, ele volta, ele manda outro e manda outro. Só para a gente entender. Se a gente hoje fosse pegar uma fazenda gigantesca, fechada, lá no Amazonas, para fazer o levantamento topográfico, vamos supor, a gente levaria aí 4, 6 meses para fazer o levantamento de uma forma convencional, porque a gente teria que entrar com a estação total, devido à ausência de sinal para o GNSS. Hoje um laser scanner aí, dependendo do lugar, ele pode fazer o mesmo trabalho aí em 2, 3 dias.
com uma precisão muito maior, com uma quantidade de ponto muito mais elevada. E o trabalho que você entrega para o seu cliente é um trabalho esteticamente mais bonito, porque você está entregando uma imagem aérea, o cliente ele não apenas vê pontos soltos que às vezes ele não consegue interpretar, às vezes ele consegue enxergar a área dele e ele sabe, aqui eu sei que tem um córrego, aqui eu sei que tem a minha casinha, ele consegue visualizar isso de uma forma melhor. Caramba, então a tecnologia ela diminuiu demais o tempo de serviço que utilizavam-se há 20, 30 anos atrás aí, né? Que você demorava um ano para medir certa fazenda, hoje você consegue fazer então praticamente com uma semana. É. Que legal, hein? E dentro desses vários tipos de serviço, já teve alguma situação que você achou bem engraçada, bem bacana, alguma coisa que memorizou você, alguma coisa que você traz até hoje e fala, poxa, desse dia eu não esqueço, foi muito triste ou muito legal, que você queira trazer um pouquinho pra gente, compartilhar, lembrar? Teve. A mais recente, né, a mais recente, a que tá mais viva ainda, foi o meu encontro com uma onça. Ah, que lindo, né, que deve ser. Foi uma onça pintada. Sai fora. A gente estava trabalhando no meio de um mato, óbvio, numa mata, fazendo levantamento topográfico. E eu ouvi a mais ou menos uns 10 metros de mim, ela mexendo no mato e começando a dar os esturros dela. Sai fora. E aí, a primeira coisa que eu falei foi pro rapaz que estava comigo não correr. Falei para ele, não corre, né? Porque é pior, a gente escuta isso bastante, a gente recebe essa orientação, não corre. E ele falou para mim, André, como é que você quer que eu corra? E eu olhei para as pernas dele tremia. E quando eu fui falar para ele que as pernas dele estavam tremendo, eu olhei para mim e ela estava também. Então, elas estavam também. Então, estava tudo certo. Hoje, assim, a gente conta, né, como história, mas no momento a gente ficou com medo, sim. Eu não me imagino numa situação dessa. Eu acho que o consciente sai de mim na hora, não sei. É que não adianta realmente correr, não adianta subir em árvore, não adianta pular no rio. Ela vai em todo lugar, né? Ela vai com uma perícia muito melhor do que a sua. Mas tinha um bastão lá, pelo menos, para tentar se defender, se ela viesse? Tinha a oração, né? Deus no coração. Tira ela daqui, pelo amor de Deus. Que situação. É. Eu não me imagino assim, de jeito nenhum. Ah, que legal. Ó, eu vejo que tem vários segmentos, né? A topografia, a agrimensura. O que mais te pedem? É levantamento? É locação? É projeto? O que mais te pedem? Hoje a minha frente ela está muito na parte da locação das obras. Locação de obra. O que é locação de obra de uma forma simples? Existe um terreno, o engenheiro já fez o projeto de um galpão, de uma casa, de um prédio, seja lá o que for, e quem vai executar precisa saber com exatidão onde estão aqueles pontos que o engenheiro projetou no computador. Então eu preciso ir até o terreno e mostrar no local com uma precisão milimétrica. Olha, aqui você pode fazer o seu pilar, porque aquilo que ele colocou no computador é este ponto aqui. Um outro segmento também que eu tenho atuado bastante na área de levantamento topográfico, tanto para clientes avulsos, que eu chamo, né, para regularizações ali pontuais, quanto para clientes de afixos, seja para um trabalho de perícia judicial que a gente entra também, para advogados, que às vezes quer fazer alguma regularização de algum imóvel, e aí a gente vai lá e mede o tamanho desse terreno. Um outro trabalho que eu tenho feito bastante também são os famosos desdobros, né? Então a pessoa tem um terreno e quer desdobrar esse terreno em dois, ou por fins comerciais para vender, ou por fins de regularização. Às vezes no físico já existe duas casas, mas elas estão apenas em uma escritura, numa matrícula, em um documento. A gente precisa separar isso para que cada um fique com o seu próprio documento. Eu tenho atuado bastante. E já é o referenciamento de imóvel rural, eu tenho feito bastante também. Já é uma norma do INCRA já antiga, que todos os imóveis rurais precisam estar georreferenciados. Então, dependendo do processo aí que o imóvel rural entrar, ele precisa do georreferenciamento. Entendi. Eu lembro desse quando o INCRA quis colocar essa lei, ele colocou até um ano limite aí para que todos estivessem
né, georreferenciado, foi ilusão demais, né? Eles acreditarem que daria tempo e que teria profissional o suficiente para fazer tudo tão rápido e que todos teriam dinheiro para pagar os profissionais tudo tão rápido também. Eu quero dar uma provocada aqui nesse momento, gente. Eu quero dar uma provocada. Olha quem que eu vou provocar, né? Eu quero dar uma provocada aqui nos promotores do Ministério Público. Agora eu vou sair daqui preso, certeza. Agora sai. Porque é o seguinte, gente. Você falou aí de desdobro, né? E pelo menos na nossa região ali do Grande Tulipas, tem uma dificuldade grande ali. Tem várias situações, a gente está tentando até ajudar alguns moradores intermediando, né? Trazendo uma linguagem que às vezes o diretor da prefeitura está acostumado ali no dia a dia a conversar só tecnicamente, o morador direto às vezes não entende. Então a gente tenta conciliar ali para ter uma conversa, uma explicação melhor. Mas eu vou trazer uma breve ilustração. O bairro, de repente, ele foi projetado para 10 mil pessoas, lotes inteiros, e toda a infraestrutura do bairro, só para o morador entender por que é difícil, né, do promotor liberar que seja feito um desdobro assim em todos os lugares. Então, foi projetado a rede de infraestrutura, o esgoto, a água pluvial, o trânsito no bairro. Então, hoje o morador reclama, né, do trânsito no bairro, porque foi projetado um bairro para 10 mil pessoas. Se hoje tem 20, porque lá no início, sei lá, se foi donos de imobiliária, se foi corretores, compra em 2, vocês dividem e constroem 2 casas. Aí, para quem vendia, era muito cômodo isso. Mas e agora, né? Um bairro foi feito para 10 mil pessoas, que tem 20, o trânsito fica mais caótico, a infraestrutura fica bem mais difícil, né? Porque o esgoto, às vezes, transborda em alguns lugares e o pessoal reclama. E tentam fazer esse desdobro hoje em dia. O que aconteceu? A prefeitura, até uns anos atrás, ela fez ela liberou uma lei de anistia, se eu não me engano, para que pudesse ser feito. Veio o promotor público lá do Ministério Público e barrou tudo isso. Não pode, porque se abrir essa brecha, todos vão querer. Por outro lado, o que eu não entendo é o seguinte, por isso que eu quero abrir esse podcast aqui para um promotor público que esteja me ouvindo. Vem até aqui e me explique, tá? Não tô te xingando à toa, não. Me explique. Ele não foi até o local, então ele não sabe. Então aquelas pessoas têm que fazer o quê para ter os seus imóveis regularizados? O que elas têm que fazer? Destruir todas as casas? Ou a gente vai colocar mais fiscais na rua, né? Daqui para frente a gente vai levar tudo redondinho, igual Jundiaí é uma referência boa nisso. Você que trabalha por toda a região sabe que é bem mais regrado Jundiaí do que várias outras cidades. Para isso, então Jundiaí tenta manter a linha ali, só que algo que já existe há anos atrás, a gente vai castigar quem foi leigo de comprar metade de um lote há anos atrás, a gente vai castigar eles não liberando uma escritura, sendo que ele paga o imposto, ele mora ali, ele pagou pela casa e pagou pelo terreno. Qual é a solução? Tá aqui o espaço para vocês virem trazer. O que você acha disso? Eu vou me policiar nas palavras. Para não ser preso igual eu? Não ser preso. Certo. Primeiro, eu acho que você disse algo muito interessante no começo da sua indignação, quando você falou sobre falar de uma forma que as pessoas entendam. Por exemplo, eu gosto, ultimamente eu tô gostando de estudar um pouco mais de línguas estrangeiras, né? Então, eu comecei a estudar inglês há um tempo já, há alguns anos, e pasmem vocês, mas eu comecei a estudar também há alguns dias o grego e o hebraico. Né? Meu Deus, cabe tudo aí na cabeça? Não cabe. Às vezes eu saio misturando tudo. Porque eu gosto já faz alguns anos que eu estudo teologia, então o grego e o hebraico tá bem próximo ali da necessidade. Então, se eu vier, por exemplo, em um podcast onde as pessoas se comunicam em português e começar a me comunicar em inglês, eu não atinjo o meu objetivo. Então, é só você ser simples. Se você é um servidor público, você serve o público. Então, você se comunica com o público. E se você quer se comunicar com o público precisa te entender. Então, não adianta eu vir aqui começar a falar de topografia, começar a falar de azimuth, de talude e de talveg.
É muito mais fácil eu falar de ângulo, barranco e de morro. Que as pessoas entenderam tudo que eu disse. Yeah. É isso que eu falo. Isso não diminui você. Pelo contrário, eu acho que isso te faz grande. Eu não sei se esse podcast ele é aberto a falar sobre assuntos religiosos ou não, mas se Você não... pode falar o que você quiser. Ok. Eu acho que isso te faz grande. A minha expressão de fé hoje eu sou cristão. Então, quando eu olho para a minha fé, eu vejo que a expressão do cristianismo ela não está voltada para o ser humano que quis ser igual a Deus. Pelo contrário, quando ele quis ser igual a Deus, ele caiu da sua posição. Mas o cristianismo ele está baseado naquele que era Deus e se fez carne. Ele era o Todo-Poderoso e ele se rebaixou. Paulo vai dizer que ele se esvazia de si. Então, né, ele faz o caminho inverso, né, o evangelho encarnacional. É isso. Então, eu acho que se você se rebaixar para se comunicar com as pessoas, não faz de você pequeno. Pelo contrário, acho que faz de você grande. Então, acho que vale o recado. Tá dado o recado aí, ó. Algum pessoal aí que se a carapuça servir, tá aqui, ó. O espaço aqui para você vir conversar comigo. Mas geralmente eles não vêm conversar comigo, não, viu? Mas então tá bom. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, mesmo depois de um dia corrido que foi esse, que já me explicou. Foi um prazer ter essas informações aqui, né? E nesse momento, eu peço para que você olhe para essa câmera bonita e que possa dar um recado, né, às pessoas que nos assistem. Sei lá, quer conhecer a topografia? Não sei, o que você quiser passar, quiser contar algo, pode se comunicar com eles, fique à vontade do que você quiser falar. Bom, primeiro, obrigado, Thiago, pelo convite. O meu dia, de fato, ele foi corrido, mas pode ter certeza que todo mundo que está assistindo também teve esse dia corrido, também tirou esses minutos aí para nos ouvir. Então, fica aí talvez o meu recado de encorajamento para que você continue buscando pelos teus sonhos, sempre lutando, nunca desistindo. O meu primeiro contato com a topografia já faz mais de 20 anos que isso ocorreu, mas eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão nos assistindo que há muito mais tempo aí vêm lutando nos seus trabalhos ali para manter sua casa, sua família, para correr atrás dos seus sonhos. Então, nunca desista, corra atrás. Se precisar de alguma coisa aí da parte da topografia, quiser conhecer, pode me chamar, chamo o Thiago. Alguma informação, alguma dúvida, tô disponível. E obrigado aí por nos assistir. Tá dado o recado, pessoal. Sigam ele nas redes aí, vamos deixar os contatos do grande André Leandro aí, da El Agrimensura. E obrigado vocês que assistiram. Fica aqui então mais uma edição do podcast Visão.